Bom, vamos para mais um vídeo sobre metodologia de pesquisa científica. Neste vídeo, vamos tratar dos métodos de pesquisa, mais especificamente quanto aos métodos de abordagem. Bom, os métodos de pesquisa nada mais são, né, do que a base de qualquer pesquisa acadêmica. Então, na verdade, quando a gente fala do método científico, a gente está falando da base do trabalho acadêmico, da base do trabalho científico. Não dá para a gente imaginar uma situação onde se tem ciência, mas não se vê, não consegue se identificar o emprego dos métodos científicos. Então, o método científico ele é a base para a criação da ciência ou para o estabelecimento da ciência dentro de um trabalho científico. Então, ele é o responsável, o método científico ele é o responsável por dar a ordem à sequência da pesquisa. Então, é uma forma de organizar o raciocínio e estabelecer um caminho lógico para se seguir em uma pesquisa. Definindo melhor o método de pesquisa, ele é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo. Isso tanto quanto a conhecimentos válidos verdadeiros, traçando um caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do pesquisador. Então, a gente está tratando aqui da base, né, do trabalho, da explicação, né, do que vai ser feito nessa pesquisa, né, nesse trabalho de pesquisa. E aqui o método de pesquisa ele é algo mais abstrato, né? Ele não é tão concreto quanto os objetivos, quanto o problema da pesquisa. Então aqui a gente está tratando de algo que é um pouco mais abstrato, né? Então corresponde aos passos racionais dos objetivos, né? Para se sair dos objetivos com vistas a atingir a resposta para a sua pergunta de pesquisa, né? Para a pergunta do seu trabalho. Né? Então, a gente pode imaginar aqui, para já começar com um exemplo, que você queira pesquisar, né? Fazer uma pesquisa de opinião pública por meio de aplicação de questionários. Então, você vai aplicar lá questionários objetivos para as pessoas responderem uma opinião pública sobre um determinado assunto que é o tema da sua pesquisa. Se você tiver lá uma situação em que você tem, né, você definiu lá no, no orçamento, na estrutura, no cronograma da sua pesquisa, que você tem tempo, tem recurso para aplicar 1000 questionários, então você vai lá fazer essa aplicação, seja de qual meio, não quer dizer necessariamente que você vai para a rua, né, fazer essas perguntas, pode ser por meio digital, qualquer tecnologia que você queira utilizar, mas vamos supor que você aplique os 1000 questionários. Se você está aplicando os 1000 questionários e o universo da sua pesquisa é de 1000 indivíduos, significa que você está aplicando o questionário para o público total naquela situação. Né? Por exemplo, você faz uma pesquisa numa universidade qualquer, né, para ver a opinião dos alunos, a opinião pública dos alunos sobre um determinado tema. Se a universidade tem 1000 alunos e você aplica os 1000 questionários que você tem recurso para aplicar, você está atingindo 100% do universo, né, possível respondente daquele ambiente. Né? Então, isso significa que se os alunos responderam lá, vamos supor que tem uma pergunta de sim ou não, se 80% respondeu sim e 20% respondeu não, você consegue afirmar, né, com uma precisão muito grande que a opinião daquelas pessoas está expressa ali nas respostas, né, que 80%, né, dos participantes daquela universidade, né, do exemplo, elas pensam daquela forma. Né? Se você está aplicando o mesmo questionário para um universo de 10.000, né? Se você aplica para 1000 pessoas no universo de 10.000, quer dizer que você não está, né, atingindo, você não consegue, você não pode afirmar com tanta certeza assim que que o que você obtém, né, de informação naquele questionário corresponde à opinião daquele público. Né? Então, na verdade, a sua certeza ela diminui um pouco.
Se você aplica 1000 questionários no universo de 1000 respondentes, você tem um grau de certeza muito maior, né? Que você está conseguindo expressar ou obter a informação da opinião daquelas pessoas. Se você, por outro lado, aplica esses mesmos 1000 questionários para um universo de 10 mil pessoas, você conseguiu, né, você aplicou esse questionário para 10% dessa população. Você não tem o mesmo nível de certeza que você tem no primeiro caso, onde todo mundo respondeu. Então aqui, né, 1000 para 10 mil, 1000 questionários para 10 mil pessoas, você incorre o risco, né, de não representar ali a opinião do grupo todo, do universo todo. Porque pode acontecer, né, que a gente está tratando né, de forma bem hipotética, situação bem hipotética, dos outros 90%, todos responderem não, né, nesse questionário. Então você tem que 80% respondeu sim e 20% respondeu não, dos 1000. Mas pode ser que os 90% as 9.000 pessoas que você não pesquisou, todas elas poderiam responder não. E você teria uma informação no seu questionário diferente da informação representada por todo o universo. Então, não estou dizendo que estaria errado, eu estou dizendo que o seu nível de certeza que aquela informação corresponde à opinião daquele universo é muito menor do que no primeiro caso, onde todos responderam aquele questionário. Pesquisa, eles se dividem em dois tipos. Então, nós temos os métodos quanto à abordagem e os métodos quanto a procedimento. Quanto à abordagem, eles têm uma visão mais ampla, eles fornecem uma abordagem mais ampla, né? Então, o nível de abstração, ele possui um nível de abstração mais elevado. Ele aplica-se ao entendimento geral do trabalho e, normalmente, o método de abordagem ele está vinculado ao objetivo geral da pesquisa. E os métodos de procedimento, eles estão, né, numa etapa mais concreta da investigação. Ele tem finalidade mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos e eles são menos abstratos. Aplicam-se às etapas mais específicas do trabalho e são vinculados aos objetivos específicos. Ou seja, nós temos os métodos de abordagem, que eles são mais gerais, mais abstratos e estão diretamente relacionados com o objetivo geral do seu trabalho. E tem os métodos quanto ao procedimento, que eles são mais concretos, mais definidos, um nível de abstração menor e ele é vinculado aos objetivos específicos do seu trabalho. Por exemplo, se a gente tem uma pesquisa, se na nossa pesquisa nós temos 3 objetivos, né? E é uma pesquisa bibliográfica, né? E um deles é uma pesquisa bibliográfica. O primeiro é um levantamento teórico sobre o assunto que você está discutindo. Então, para esse objetivo em questão, para esse capítulo em questão, você vai fazer o uso de um método monográfico. Se você tem um outro capítulo, uma outra seção do seu trabalho, e nesse você vai utilizar da aplicação de um questionário, né, uma pesquisa de campo, como exemplo que acabei de dar agora atrás, né, logo agora. Então, para esse capítulo, para essa seção, você tem um método estatístico. Você vai fazer uso, você vai aplicar um método estatístico. E se você tem um terceiro capítulo que faz uma análise contrastando a teoria que você apresentou com o resultado que você obteve da aplicação desse método estatístico do segundo capítulo, então, neste terceiro capítulo, onde você vai verificar se na prática aconteceu o que estava previsto na teoria, para esse capítulo em si, você vai aplicar o método tipológico. Bom, então, se você tem no seu trabalho apenas um objetivo geral, então, quanto à abordagem, você vai ter somente um método também, né? Só um método quanto à abordagem. Então, esse método ele está relacionado com a visão geral do trabalho. Agora, quanto a procedimentos, como ele está diretamente relacionado com os objetivos específicos, você vai ter uma metodologia quanto a procedimentos para cada objetivo específico que você tem. Então, esses
Essa abordagem, né, você vai dar ela de acordo com o objetivo que você tem, né, de acordo com o que você está tratando naquele objetivo. E nós vamos ver os 4 principais métodos quanto à abordagem, né, que aqui nesse vídeo em questão a gente vai tratar especificamente dos métodos quanto à abordagem. Então nós vamos ver os métodos, o método indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. Vamos discutir um pouquinho, né, e exemplificar cada um deles na sequência. Agora, com mais detalhe, os 4 métodos. Primeiro, vamos ver o método indutivo. O método indutivo ele é representado pelo exemplo que acabamos de ver, né? Então, ele é um processo mental por meio do qual, partindo-se de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal. Ou seja, nós temos lá um universo de 10.000 pessoas e nós temos a possibilidade, né, de tempo, na organização do nosso trabalho, nós conseguimos aplicar apenas 1.000 questionários. Então a gente aplica 1.000 questionários. É importante a gente saber aqui que a gente está tratando do método, né? Então o método é abstrato. A técnica é o questionário, né? Mas aqui a gente não está falando de técnica por enquanto, a gente está falando do método, tá? Então se a gente aplica ali aquele questionário para 1.000 pessoas e a gente consegue obter informações ali que expressam o pensamento das 10.000 pessoas, de todo o universo, daí a gente pode dizer que a gente está utilizando o método indutivo, né? Então, porque a gente partiu do mais restrito e generalizou para os demais casos, ou seja, nós pegamos uma amostra, né? Nós temos uma amostra, a partir dessa amostra a gente pega uma opinião que vai expressar e vai representar a opinião de todo aquele universo em questão, né? Então, ou seja, se 80% respondeu sim naquele questionário lá das 1.000 pessoas, a gente vai ter, né? A gente vai assumir que 80% daquele universo todo tem essa mesma opinião, né? Ao final da pesquisa, pode-se concluir a opinião de todos pela amostra utilizada. Então, essa é a questão. A gente vai induzir pela amostra utilizada que todos pensam daquela forma. Por quê? Porque não é possível a gente aplicar o questionário para todo o universo. Então, isto é possível. Você pode fazer dessa forma no seu trabalho, mas você tem que deixar especificado que o método utilizado foi o método indutivo. Então, o leitor, quando vai ler o seu trabalho, ele vai saber, né? Além disso, você vai especificar o tamanho da amostra, o tamanho do universo e tudo mais, mas ele sabe que você está induzindo aquela informação, né? Que você está considerando o geral por aquela amostra que você conseguiu pesquisar, né? Aquela pequena parte de todo o seu universo. Então, o método indutivo nos leva a pensar em casos específicos que, por meio da generalização, falam de casos não observados. Então, é exatamente isso, né? Eu vou assumir que as 1.000 pessoas que responderam representam a opinião das 10.000 pessoas que possuem nesse universo total, né? Então, é diferente, por exemplo, quando a gente vê uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, de qualquer órgão que seja, ela não pesquisa a população inteira do Brasil para saber a opinião, né, para saber a intenção de voto para presidente de todos aqueles eleitores, né? Então, ou seja, nós temos ali uma quantidade X de eleitores no país e a pesquisa vai ser feita em cima de um universo muito menor. Então, lógico que ali vão entrar diversos argumentos, uma estrutura estatística muito grande para dar uma ideia maior do que a gente vai ter ali, mas o que a gente está fazendo é representando o universo todo por uma pequena amostra. E o que acontece no censo é o contrário, é o próximo método que nós vamos ver, né? Vai ter uma tendência, né? Vai existir uma tendência de que todo o universo seja pesquisado, todo o universo seja consultado. Mas ainda sobre o método indutivo, nós temos aqui alguns exemplos para a gente compreender, né? Por exemplo, Pedro, José e João, eles são mortais. Pedro, José e João são homens. Logo,
todos os homens são mortais. Ou seja, eu consegui induzir aqui uma estrutura lógica pesquisando o universo, pesquisando, né, uma amostra muito pequena de um determinado universo. Olha só, a internação compulsória ocorre em São Paulo, então ela seria viável no restante do Brasil. Ou seja, nós temos um estado somente utilizando, né, um recurso. Então, se dá certo nesse estado, existe a possibilidade muito grande de dar certo no restante dos outros estados que estão nesse país, né, que completam esse país. Por quê? Porque a gente vai partir do pressuposto que as leis, as regras são todas iguais. Então, se dá certo no estado, tem tudo para dar certo no outro. Então, a gente percebe aqui que a gente parte de um caso específico, aqui Pedro, José e João, ou o estado de São Paulo, para uma situação geral, né? Então a gente consegue, de uma situação específica, a gente consegue ter a informação para representar uma amostra, para representar o universo, a partir de uma amostra, representar o universo de forma geral. O método dedutivo já é o contrário do anterior, né, do indutivo. Ele baseia-se dos casos gerais, e dos casos gerais, aqueles que não foram abordados, eles se enquadrarão nas respostas ou naquele padrão que observamos nos casos gerais. Então, ele tem o sentido contrário, ele é da generalidade para a especificidade. Imagina só, nós vamos fazer aquela pesquisa na mesma universidade dos exemplos anteriores. Então, nós temos uma universidade com um universo de 10 mil pessoas. Para o método indutivo, a gente pesquisaria os 1000 e induziria que a resposta, que a opinião de todo o universo seria de acordo com a opinião dos 1000. No método dedutivo, nós vamos fazer a pesquisa vamos tentar, né, buscar fazer a pesquisa com os 10 mil, só que se por algum motivo, algum daqueles, poucos, né, elementos, poucos respondentes não puderam participar, porque faltaram aula no dia, ou não quiseram participar, ou seja, uma minoria não respondeu, a gente vai deduzir que a opinião dessa pequena parte que ficou de fora dessa pesquisa, ela é representada pela mesma opinião dos respondentes, da maioria. Então, o método dedutivo ele é um método lógico que pressupõe que existam verdades gerais já afirmadas e que sirvam de bases ou premissas, né, para se chegar por meio dele a conhecimentos novos. Ou seja, aquela maioria que respondeu representa todos, né? Representa todo o universo. Então a gente tem um exemplo aqui do censo, né? Então a ideia é que todos respondam, né? Mas por alguns motivos, alguns ficam de fora, não estavam no endereço, não foi possível encontrar, né? Então a questão é que a situação desses que não responderam acaba sendo englobada pela situação de todos os respondentes, porque a ideia do dedutivo é que a maioria das pessoas respondam, que você consiga atingir um número muito próximo do seu universo, né? Então, olha só, exemplos bem simples aqui para a gente tentar entender esse método. Né? Todo mamífero tem coração, todos os cachorros são mamíferos, logo, todos os cachorros têm coração. Ou seja, a gente consegue fazer, né? A gente consegue chegar nessa informação aqui pela maioria, não agora, e não pela minoria, não pela uma amostra, né? Como nós tínhamos no indutivo. A lei XYZ se aplica em todo o território nacional. Sendo assim, a lei XYZ se aplica no estado de Minas Gerais também. Né? Então, ou seja, eu parto do geral, né, para o específico. Eu consigo assumir, eu consigo dar a certeza de que a lei XYZ se aplica em Minas Gerais, porque eu sei que a lei XYZ se aplica em todo o território nacional. Então a gente parte da situação geral para os casos específicos. Né? Então é isso que diferencia um pouquinho do método anterior. Nós temos também o método hipotético dedutivo. Então, ele é o método mais utilizado em trabalhos acadêmicos. Ele consiste na construção de conjecturas, né, de hipóteses, que devem ser submetidas a testes, os mais diversos possíveis, para ver quais hipóteses que sobrevivem
como as mais aptas para solucionar o problema, resistindo, portanto, às tentativas de refutação e falseamento. É muito interessante porque esse método ele está diretamente ligado com as hipóteses que você define no seu trabalho. A ideia é, lá nas hipóteses, definir ali, né, quais são possíveis tratamentos que você vai dar para resolver o problema da sua pesquisa, mas você não sabe se aquelas hipóteses elas são verdadeiras ou não. Esse método hipotético dedutivo ele vai agir exatamente em cima disso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai testar sobre diversos métodos possíveis, diversas estratégias, na verdade, possíveis, aquelas hipóteses, a fim de tentar falsear ela ou refutar aquela hipótese. Para quê? Qual que é o objetivo desse método? O objetivo é que você consiga falsear ou refutar a maioria das hipóteses possíveis para que sobrem somente as hipóteses verdadeiras, para que sobrem somente as hipóteses que sejam aptas a responder o seu problema de pesquisa. Então, esse método ele vai agir dessa forma, testar as hipóteses para falsear ou refutar elas, para que sobre somente as hipóteses que são possíveis, que você não consegue refutar, não consegue falsear, porque essas hipóteses elas têm a chance maior de responder o seu problema de pesquisa. Então, bom, aqui nós temos o exemplo dado no vídeo anterior da população, do posicionamento político da população russa. Então, lá na hipótese, nós temos uma hipótese que é a seguinte: a Igreja Ortodoxa, que é considerada como um dos pilares da nação russa, historicamente incentivou a submissão da população, o que levou até os dias de hoje a população a ver o líder político supremo como uma pessoa que nunca erra e que, portanto, tem direito de se utilizar do poder político de maneira que acreditar ser melhor para a sua população, para a população que ele comanda. Então, o que está dizendo aqui? O que a gente faria? O que seria possível de fazer aqui dentro desse método hipotético dedutivo? Você iria encontrar ou procurar documentos que negue, né, ou que não comprove essa afirmação ou essa hipótese. Então vamos supor ali que você encontrou algum documento que comprova o contrário, ou que derruba, né, essa hipótese. Então você teria que tentar provar que essa hipótese, ou a sua iniciativa seria de usar esse método, de comprovar que essa hipótese não é verdadeira. Então você refuta essa hipótese, deixando somente as outras hipóteses que tinham no trabalho. E você vai tentar fazer isso uma por uma, até que sobre somente aquela ou aquelas hipóteses que realmente vão te ajudar ou vão responder o seu problema de pesquisa. E tem o método dialético, né? Esse método dialético é aquele mais teórico, você não vai usar de estratégia, você não vai usar de nenhuma estratégia estatística ou de pesquisa que nós tratamos anteriormente. Então, ele é um método mais teórico e a ideia dele é comparar ideias de pensadores, comparar doutrinas, né? Como, por exemplo, você vai colocar ali de um lado o grupo de autores A que pensa de uma forma, de outro lado o grupo de autores B que pensa de outra forma. Daí você vai chegar, né, ou desenvolver ali o porquê que o grupo A pensa de um jeito, porquê que o grupo B pensa de outro jeito, porquê que eles pensam diferente um do outro. E você, no nível de aprofundamento bem maior, você pode até, né, chegar à conclusão ou embasar, né, lógico, tem que ser embasado, qual dos dois grupos é o mais certo, ou qual dos dois grupos é o mais adequado, né? Lógico que não existe um certo nem um errado, existe um certo para uma situação e o outro certo para outra, mas no contexto do seu trabalho, qual seria o mais adequado, né? Então utiliza-se o método dialético, principalmente em trabalhos que buscam analisar doutrinas ou analisar pensamentos. Um exemplo seria a comparação entre os conceitos de justiça de dois autores, né? Hans Kelsen e Hannah Arendt. Então, quando você compara, quando você vai estudar, né, essas doutrinas desses autores ou de pensadores, você está usando o método dialético, né? O método dialético ele pode ser utilizado como em qualquer tipo de trabalho acadêmico,
desde que no mesmo o objetivo central seja sempre a comparação de ideias, né? O objetivo ali do seu trabalho não é de concluir, de inferir, é de comparar, né? É de trazer, né, trazer à luz, né, formas de pensar e contrastando uma forma de pensar com outra a fim de embasar o seu trabalho.